pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um programa D3 Cabeça, Educação e Cultura. Hoje nós estaremos falando do teatro de grupo popular, dando sequência a essa série, de programas que nós estamos fazendo sobre a história do teatro e da história do teatro brasileiro, até chegar, como estamos chegando, no teatro popular brasileiro. Pois bem, o teatro de grupo popular, o que isso significa? Qual a importância desse movimento teatral no Brasil? A expressão dos grupos e toda essa transformação que o teatro viveu e que continua vivendo através do teatro de grupo na história do teatro brasileiro. Sabemos que a partir dos anos 70 começa a surgir os grupos populares. Isso não quer dizer que antes de 70 nós não tivéssemos grupos populares de teatro. Sim, como vamos ver mais para frente do programa de hoje, já existia grupos populares antes dos anos 70. O que vai aflorar muito é os grupos e os significados desses grupos a partir dos anos 70, mudando assim a trajetória do fazer teatro através de grupos no Brasil, tá certo? Isso nós vamos ver no programa de hoje. Então, vamos lá. Pois bem, sabemos, que durante os anos de chumbo da ditadura militar, os grupos tomaram os discursos políticos como elemento-chave de suas práticas e elaboraram estratégias de resistência baseadas na vinculação de suas atividades com os movimentos sociais e políticos. Portanto, como o texto está dizendo, a partir dos anos 70, durante a ditadura militar, os grupos de teatro, principalmente os grupos do teatro formado através de grupo, ou seja, pessoas que se formam um grupo para fazer teatro, para fazer pesquisa em teatro, para desenvolver a arte cênica. Pois bem, esses grupos, a partir dos anos 70, eles começam a ter um discurso mais político, também por conta do período em que nós estávamos vivendo, os anos de chumbo, ditadura militar. Então, esses grupos, quando passam a ter esses discursos políticos, na verdade, esses grupos estão fazendo um movimento de resistência ao regime, ou seja, à ditadura militar, através do teatro. Esse grupo de teatro, esses grupos de teatro, começam a se movimentarem em torno de um discurso de crítica ao regime que nós estávamos vivendo. E começa também, nessa resistência, a elaborar estratégias, E essas estratégias, elas estão vinculadas, com as atividades dos movimentos sociais e políticos que estavam acontecendo, seja os movimentos nas universidades, o movimento nos sindicatos, movimentos trabalhadores, o movimento nas igrejas, o movimento nas comunidades, o movimento entre os segmentos políticos, inclusive o movimento dos partidos políticos de resistência, principalmente os partidos que estavam vivendo na clandestinidade. Então, tudo isso vai se juntar num grande movimento, um amplo movimento contra o regime, contra a ditadura militar, e o teatro, através do teatro de grupo, vai entrar de cabeça nesse movimento para poder somar a essa resistência. Tá
certo? Na Grande São Paulo, por exemplo, muitos grupos interviam na vida cultural dos bairros, estabelecendo relações com setores populares. Muitos grupos faziam isso, mas entre eles nós destacamos aqui o grupo União e Olho Vivo, o Briga de Galo e o Foja. Estamos aqui colocando 3 grupos que se destacaram muito nesse período através do seu teatro de resistência. União e Olho Vivo, Briga de Galo e Foja. Na segunda metade dos anos 70, com o desejo de realizar uma ação político-teatral efetiva, né, surgiram grupos como Tá na Rua, no Rio de Janeiro, Oi Nós aqui, Travês, do Rio Grande do Sul, o Emboaça, de Sergipe, o Juca, o Força Tanta e o Núcleo de Artes Lei da Oferta, entre tantos outros. Né? Lembrando que no Juca eu participei, ajudei a construir esse grupo, no Força Tanta da mesma forma, e o Núcleo de Artes Lei da Oferta, que foi um movimento de vários atores, populares, amadores, inclusive, que reuniram nesse Núcleo de Artes Lei da Oferta e assim somamos com esse teatro de grupo nesse período. Como eu já disse em programas anteriores, nós vamos depois, né, em outros programas, estudar cada um desses grupos, como se formou, como se desenvolveu, como ampliou seu trabalho, como se destacou nesse trabalho. E aí a gente vai contar um pouco da história desses grupos, onde eu vou poder, assim, construir uma história mais elaborada desses grupos e principalmente daqueles que eu participei, como o Juca, o Força Tanta e o Núcleo de Artes Lei da Oferta. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Quando a ditadura começou a declinar, surgiram, né, 2 tendências que se manifestaram. Então, veja bem, a ditadura declinando, o teatro começa a pensar em outras vias também. Né? Por isso, 2 tendências vão se manifestar nesse período. Vamos ver quais essas tendências e como elas se definiam. A primeira tendência, definida pelo teor político das propostas, reuniam grupos que desenvolviam atividades nas periferias das cidades. Então, veja você que a primeira tendência que nós estamos falando eram daqueles grupos que, em vez de fazer teatro nos grandes centros teatrais, preferiam levar seus trabalhos para as periferias da cidade. Dos grupos que eu participei, como eu disse agora há pouco, o Juca, o Força Tanta e o Núcleo de Artes Lei da Oferta, tiveram basicamente esses 3 grupos, sua movimentação toda voltada às periferias. Então, era um teatro que nós fazíamos na periferia, construíamos na periferia, com atores amadores da periferia, e desenvolvia esse teatro nas periferias. Então, essa tendência marcou bastante como uma tendência de grupos de teatro que optaram em fazer teatro nas periferias dos grandes centros. Tá certo? A outra tendência, né, a segunda corrente, se alinhavam os grupos mais comprometidos com o teatro como manifestação artística, lúdica ou como meio eficaz de autoexpressão.
Então, aqui podemos dizer que essa segunda corrente preferia fazer um teatro com uma estética, né, diferente, mais elaborada, no sentido de apontar uma expressão artística, mesmo lúdica, né, e comprometia muito com um teatro também de pesquisa, de desenvolvimento estético. Esse teatro, nessa segunda tendência, podemos dizer que era um teatro mais profissional, no sentido da sua produção, do seu trabalho enquanto fazer teatro, né? E esse teatro vai acontecer nos teatros, né? Nos teatros, diferente daqueles grupos da primeira tendência, que construía seu teatro nas periferias e fazia seus espetáculos, apresentavam seus espetáculos na própria periferia. Aqui não, aqui os grupos preferem uma estética, uma profissionalização maior desse trabalho, utilizando os teatros e os recursos técnicos mais elaborados através das estruturas dos teatros. Então, essas duas tendências ficou muito clara no final ali, no declínio da ditadura militar. O deslocamento do foco do campo político para o terreno mais claramente artístico não desarmou os discursos comprometidos. O Asdrubal trouxe o trombone e o Padmidonga se enfrentaram mais uma vez com os modelos hegemônicos do teatro. Aqui nós temos agora um teatro que começa a discutir e desenvolver uma estética mais voltada para o seu tempo, a cultura do seu tempo, o momento em que a sociedade estava atravessando. Assim, temos o Asdrubal e o Padmidonga, né? Com essa hegemonia mais diferenciada e, ao mesmo tempo, se enfrentando nessas estéticas. Não é? Então, temos aí os dois grupos, imagem aí dos dois grupos, destacando aí à sua esquerda o grupo, o Asdrubal, e o Padmidonga à sua direita. Tá ok? Então, seguimos em frente. Assim, esses discursos críticos, que não estavam focados nas questões políticas, sem deixar de criticar a ditadura, evidentemente, abordavam questões gerais, de modo de vida e, particularmente, as formas teatrais vigentes. Na verdade, aqui nós queremos, né, enfocar o que esses grupos preferiam fazer, né? O que eles preferiam. Eles, evidentemente, não deixavam de criticar a ditadura, mas ele fazia um teatro mais dos costumes, um teatro mais enraizado, né? Com outros temas, com temáticas, né? Voltadas mais para a realidade da sociedade que vivia naquele momento e os temas daquele momento, né? Como, por exemplo, a questão do feminismo, a questão da juventude, a questão da música, né? Do comportamento jovem, e por aí vai as temáticas que estavam florando, né? Aparecendo, surgindo na prática desses grupos de teatro que estavam trabalhando num outro viés, mas com o mesmo enfoque de uma criticidade ampla, claro, ainda contra a ditadura. Surge nesse processo, né, novos grupos, como o Teatro dos Artistas Plásticos do Distrito Federal, do Jeito que Dá, do Rio Grande do Sul, o Galpão de Belo Horizonte, o Fora do Sério de São Paulo e o Oicovava
do Rio de Janeiro. No final dos anos 80, a crescente relação dos grupos com as companhias estrangeiras criou uma nova tensão criativa. Nesse contexto, pensar as formas de organização dos grupos, suas variações e o impacto que isso tem na consolidação de modelos de trabalho coletivo é importante porque, atualmente, o grupo parece ser ainda elemento de resistência às dinâmicas hegemônicas. Nos dias que correm, seria necessário resistir à pulverização dos vínculos interpessoais e às ferozes dinâmicas de mercantilização que fazem de tudo um produto de compra e venda. Esse é um período em que esses grupos começam a discutir, né, essa questão da arte, né, da sua venda, da venda da arte, né, da comercialização da arte, da compra e da venda, né? Evidentemente que esses grupos estão se profissionalizando, estão investindo, né, nessa profissionalização, e isso vai trazer algo diferente naquele sentido dos grupos, por exemplo, como os de resistência das periferias, né, que não tinha esse viés de compra e venda, né? E os grupos de outras, na esfera profissional, melhor dizendo, estavam colocando mesmo com essa questão de discutir a relação da arte e do valor da arte, né? E isso vai começar a ampliar de uma forma muito grande, né? Bastante significativa no movimento teatral brasileiro, podemos dizer assim. Manutenção de projetos e equipes estáveis de trabalho é uma alternativa que reflete a desconformidade e a crítica política que é representada pela estruturação de um espaço simbólico que formula o modelo de teatro de grupo contemporâneo como continuidade dos gestos pioneiros dos amadores do início, né, do século XX. Aqui, o que nós podemos ver, né, com olhar aí na história do movimento teatral desse período, aí no final dos anos 80, é que esses grupos que vinham resistindo na ditadura, muitos deles, ou mesmo fora deles, os atores começam a dar um sentido mais profissional no seu trabalho do fazer teatro, né? Então começa a surgir a questão da profissionalização e a discussão, né? Se os grupos de teatro continuariam, né? Porque é diferente, né, você ter o teatro de grupo e o teatro contratado, né, aquele teatro que se contrata por um período, por um espetáculo, onde se contrata uma companhia, né, ou mesmo uma empresa, contrata os atores, o diretor, e assim começa a fazer um sentido de trabalho mensal, de trabalho pago, através até de salário e tudo mais. Os teatros de grupo pensam diferente, né? Mesmo os teatros de grupo profissionais, né? Eles preferem mais a estética, a pesquisa, o desenvolvimento, os estudos, para depois chegar no teatro, nos espetáculos, e aí se trabalha muito formação, né? Formação de atores, diretores, dramaturgos, pessoas cenógrafos, né? Figurinistas, enfim, começa a ter aí toda uma movimentação, né, mais elaborada no sentido de, em grupo, formar
um trabalho mais elaborado e, ao mesmo tempo, ser um trabalho que possa remunerar os seus participantes, né? Os seus integrantes, porque são profissionais. Diferente dos grupos das periferias. Muitas vezes, né, os grupos das periferias são de trabalhadores que trabalham na semana, né, num trabalho aí, com essa ou aquela profissão, e no final de semana, né, principalmente nos finais de semana, se reúnem, né, para fazer teatro. É a história, né, dos grupos que eu participei, como o Juca, né, todos eles de estudantes, trabalhadores, e que no final de semana reunia ali no centro comunitário, né, de uma igreja no bairro do Cangaíba, para fazer teatro, para estudar e para fazer teatro. No mesmo viés vem o Força Tanto, né, que vai fazer teatro também dessa forma, em outro espaço, fora do espaço da igreja, para fazer num outro espaço, num espaço mais independente, né? E assim também o Núcleo de Artes Lei da Oferta. Mas quando nós estivermos estudando os grupos, né, suas origens, suas propostas e seus significados nessa história do teatro brasileiro, nós vamos poder analisar melhor essa história e esse movimento teatral tão importante no cenário teatral do Brasil, né? Que nós estamos aqui fazendo nessa série de programas. Por hoje é isso, né? Esperamos que vocês tenham gostado de mais um programa, né? Voltado aí para essa longa, né, história do teatro brasileiro, tá certo? É isso aí, gente. Muito bem. Esse é o programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular, que é um programa feito, né, por mim, Naidson Pires, através da editora D3 Educacional. E aqui nós sempre lembramos, né, no final dos nossos programas do D3 Cabeça e dos outros programas que a editora D3 tem no seu canal do YouTube, né, aqui no seu canal do YouTube, sempre convidamos você que escreve, né, e gostaria de publicar o seu livro, nós estamos aqui dispostos a ver os seus originais para uma futura publicação. Nos procure, vamos conversar e esse é o caminho para você brevemente estar aqui conosco com o seu livro. Você nos encontra no www.grupo-d3educacional.com.br, no nosso canal aqui do YouTube também, através dos nossos programas. Vocês podem mandar mensagens que nós vamos entrar em contato com você, tá certo? Tenham todos aí um bom sábado, um bom domingo, bom final de semana, né? E uma ótima semana para todos. Foi mais um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, apresentando o programa De Três Cabeça, Educação e Cultura Popular. Até, pessoal. Até lá. O próximo sábado. Boa semana.